Olá pessoal, então estamos de volta com a nossa aula 5 do módulo 3. Com essa aula encerramos a nossa disciplina. Vamos lá? Só quero começar com essa, se na aula anterior eu deixei uma reflexão sobre a classificação de palavras, eu iniciei essa aula fazendo uma reflexão sobre a questão do nome, né? Pensando aí no nome como uma das classes com que se iniciam os estudos das classes de palavras. E mais do que isso, eu recomendo a leitura desse livro, não pela questão da morfologia nem nada, mas porque é um livro que eu acho muito interessante. Tem um momento, uma página em que ele faz uma reflexão bastante filosófica sobre a questão do nome, né? Então, só para resumir a história, o personagem, o Quote, ele queria ser um nomeador. E o nomeador era aquele que tinha o domínio da essência do nome. Então, ele queria ser um nomeador do vento, né? Ele queria ser capaz de chamar o nome do vento. Então, só tinha capacidade de dominar a essência daquele elemento, seja ele qual fosse, aquele que conhecesse, que soubesse o nome, né? E para saber o nome, era preciso, então, também conhecer e dominar a essência da coisa. Passado esse início aí de reflexão inicial sobre essa questão da classificação, eu recomendo também, além dos textos postados, eu vou postar mais um outro, que é um textinho bastante didático da Marilena de Moura Neves sobre a classificação de palavras no português. É um texto que está lá no Museu da Língua Portuguesa, né? Bem didático mesmo, né? Voltado ao público leigo de um modo geral. Então, vamos iniciar a discussão, então, tratando da noção de forma, função e sentido das palavras. Tá? Então, qualquer análise linguística requer que você considere esses 3 níveis que são indissociáveis. A gente tem falado isso lá desde a primeira aula da nossa disciplina. Esses níveis é o semântico, o formal e o funcional. Então, no estudo da classificação das palavras, a gente sempre tem que ter em mente, né, que se deve estabelecer uma distinção entre esses 3 níveis, que eles são sim indissociáveis, mas eles não podem ser analisados de forma caótica, mas que é preciso obedecer uma certa hierarquia. Porque sem essa hierarquização, ou analisados de uma forma caótica, a impressão que se tem é que não há um critério específico para se classificar palavras, tá? Então, o nível semântico é aquele que diz respeito, como diz a própria palavra, né, ao significado. Então, o radical grego sema, que corresponde à palavra significado, na palavra semântico, né, é o que nos leva aí à noção de semântica como significação. E esse nível tem servido como ponto de partida para a classificação das palavras. É um nível que nós vamos ver, por exemplo, que é usado, por exemplo, como você descreve a classe dos nomes, por exemplo, como substantivos, né? Vamos dizer assim. É a classe de palavras que designam seres. Né? Então, esse é um critério semântico, não é um critério formal, também não é um critério sintático, tá? Estou te dando um exemplo do que seria um critério semântico, né, ou um nível semântico utilizado para categorização de palavras. O nível formal, ele se diz respeito à forma e se opõe, por um lado, à semântica e nocional. Essa preocupação com o nível formal começa lá com os estruturalistas, né? E, por exemplo, dentre nós, o Macambira, que defende o critério formal como fundamento para a classificação de palavras. Também é uma defesa adotada por Perini, tá? Na verdade, o Perini defende uma postura que é mais funcional, né, diz respeito à função das palavras. A gramática normativa tradicional, quando opõe palavras variáveis a palavras invariáveis, expressa sua simpatia pelo nível formal como critério primordial. Mas, gente, na verdade, ela utiliza esse nível, né, esse critério, para classificar palavras, mas na formulação e na definição dos conceitos apela-se aos níveis semântico e funcional. E aí
Essa é a principal crítica, por exemplo, do Perini em relação às gramáticas normativas, essa mistura, esse balaio de gatos em relação aos critérios, tá? O nível funcional ou sintático, né? Então, ele se apoia na noção de função, que é um termo amplamente utilizado tanto nos compêndios de linguística como nos estudos de gramática. Na acepção linguística, ele é tratado de uma maneira abrangente. A gramática amplia o termo função às relações que se verificam entre os elementos da língua, a exemplo, por exemplo, das funções sintáticas. A gramática normativa tradicional da língua portuguesa toma como critério primordial formal, embora ao longo da exposição sobre o assunto apresente conceitos que remetem a outros níveis. Já falamos sobre isso, né? E o Béchard é um dos que também aponta essa questão. E esses 3 níveis devem ser tomados em consideração, respeitando, então, uma organização hierárquica. Essa organização hierárquica, por exemplo, se vê em algumas propostas de classificação de palavras. É o caso do modelo apresentado pelo Pottier, Ventry, Jespersen e o Helmsley. O Pottier e o Ventry vão privilegiar o nível semântico, tá? Para o Pottier, por exemplo, as palavras de uma língua se agrupam em 3 blocos. Quais são eles? Palavras com lexema, que vamos chamar assim de unidade lexical de uma língua. Seriam substantivos, verbo, adjetivo e seus substantivos. As palavras sem lexema, que são a preposição, conjunção, quantificador e advérbio. E as palavras oriundas do contexto da fala. Na proposta, o Pottier não considerou o pronome, já o Ventry apresenta também 2 blocos a partir da sua significação. Então, você tem aqui o vocábulo que carrega na proposta do Ventry, né? Um vocábulo que carrega um semantema, são os nomes. Veja que enquanto um chama de lexema, o outro vai chamar de semantema. Substantivos, adjetivos e advérbios de modo e o verbo. E, por outro lado, os vocábulos morfema, a preposição, a conjunção, o artigo ou o pronome. Essas 2 propostas estão fundamentadas, evidentemente, no critério semântico e têm o objetivo de distribuir as palavras em classes paradigmáticas. O Jespersen e o Helmsley, considerando então a hierarquia dos elementos que constituem o discurso, classificaram as palavras de acordo com um critério que não é nem semântico nem formal, mas funcional. E aí o Jespersen distribuiu as palavras em 3 blocos. Papel primário, que é o substantivo, secundário, que é o adjetivo, e terciário, que é o advérbio. O Helmsley apresenta uma outra proposta que também pode ser esquematizada. Então, você veja que há uma proximidade entre a proposta do Ventry e do Pottier, e, por outro lado, uma proximidade entre a proposta do Jespersen e do Helmsley. Um semantema de função primária, que é um substantivo, um semantema de função secundária, que é um adjetivo e o verbo, e o semantema de função terciária, que é o advérbio. Então, assim como o Jespersen, o Helmsley também fundamenta a proposta na teoria das partes do discurso, e aí a gente percebe aí um modelo pautado no critério funcional. E nesse quadrinho reúnem-se as características das propostas de cada um deles, tá? Vamos falar então da proposta do Câmara Júnior. A proposta dele tem como critério uma espécie de conjunção de critérios, né? Um compósito que ele chama de morfossemântico, como ponto de partida para classificar as palavras. Então, as palavras seriam então distribuídas em 3 grupos: nomes, verbos e pronomes. E aí a gente tem o inventário aberto, então as classes de palavra aberta e as classes de palavras fechadas. Os nomes e os verbos integrariam então as palavras do inventário aberto, enquanto os pronomes integrariam a classe das palavras fechadas. Os pronomes, então, se diferem dos nomes porque eles pertencem, então, a esse inventário fechado. Eles se flexionam em gênero e número e são passíveis também de variação de grau. Os nomes. Já os pronomes, sendo dessa classe fechada, eles não comportam muita variação, né?
a não ser gênero e número, tá? Considerando, então, o critério funcional ou sintático, tanto os nomes como os pronomes vão apresentar características semelhantes, porque eles podem funcionar como um termo determinado do sintagma nominal e também como determinante no sintagma nominal e também no sintagma verbal. Considerando os critérios morfossemânticos e funcional, então o Câmara Júnior vai chegar nesse quadro. Nossa, eu esqueci de colocar o quadro, gente. Eu vou ver se eu coloco, tá? Mas basicamente ele relaciona essa noção aqui, né? Esquematizada num quadrinho, né? Aqui está o quadro, perdão. É que as imagens estavam fora da ordem aqui. Então, dentro da categoria que vamos chamar de nome, temos os substantivos como um termo determinado, o adjetivo como um termo determinante de um outro nome e o advérbio como um termo determinante de um verbo e próprio verbo. Na categoria pronome, ele vai colocar também os substantivos, adjetivos e os advérbios. Ele ainda classifica os vocábulos cuja função é só estabelecer relações entre os nomes, entre os verbos e os pronomes, entre si e uns com os outros. Esses vocábulos carregam o nome, então, de preposição e conjunções. A função deles é estabelecer, então, essa conexão entre dois ou mais termos. Só vou voltar aqui um pouquinho, porque quando a gente estava falando da classificação, né, das palavras, político é a rigor, se você pensar naquela classificação de palavras que você encontra lá na gramática normativa, você vai entender político como um nome, então como um substantivo. Só que quando você olha uma frase como essa, o presidente cometeu suicídio político, você entende que político está determinando suicídio. Suicídio é o determinado, político é o determinante. Então, político aqui não é substantivo, é um adjetivo. Percebem o problema da classificação de palavras? E não dá para se basear naquela lista mais ou menos estanque proposta numa gramática normativa dessas tradicionais? Da mesma forma, aqui, primeiro temos de fazer o Boulos crescer. Foi uma brincadeira que surgiu na época da eleição em que o candidato Guilherme Boulos, do PSOL lá em São Paulo, era um dos finalistas, né, um dos dois que chegam no segundo turno, e a oposição, a semelhança fonológica do nome dele, Boulos, com o substantivo bolo. Boulos não deixa de ser um substantivo, evidentemente, é um substantivo, mas a oposição que eu faço aqui entre um nome comum, né, um chamado de substantivo concreto, e um nome próprio, tá? As preposições, né, tem o papel, voltando aqui só na questão daquela classe de vocábulos com função de estabelecer relações, né, entre algumas palavras. Então, nós temos duas categorias de conectivos, que são a preposição e as conjunções. A preposição com a função de subordinar uma palavra a outra, por exemplo, café da manhã, manhã de sol, noite de lua, esse D tendo essa perspectiva de subordinar uma coisa à outra. E as conjunções, que tanto subordinam orações e transformam também uma oração dependente da outra. Ele disse que voltará amanhã. Se ele vier, estarei aqui. Veja que a função delas é subordinar uma oração na outra. E com isso, trazer uma relação de dependência sintática. Então, sintetizando a proposta do Câmara Júnior, é assim que ele classifica nome e pronome, as classes. Essas são as classes, nome e pronome. E é preciso, para pensar, para compreender essa ideia, é preciso se desvincular daquela noção de classes de palavras lá, as 10 que você estudou quando estava na escola básica, tá? Então, essas classes são nome, pronome, verbo e vocábulo conectivo. Temos 4 classes. Essas 4 classes exercem algumas funções
substantivo, adjetivo e advérbio, exceto essa última classe, que está separada aqui, que exerce, então, algumas funções também, que é de conexão. Esse modelo do Câmara-Júnior estabelece uma hierarquia, então, entre os critérios semântico, mórfico e funcional. E isso nos permite esclarecer alguns dos equívocos da descrição gramatical que é feita naquelas gramáticas escolares. Por exemplo, considerar substantivos e adjetivos como classes de palavras ao lado de pronomes. E subdividir ainda, o que é pior, esses pronomes em pronome substantivo e pronome adjetivo. Também é equivocada a postura da gramática de associar funções substantivo-adjetival e adverbial à palavra quando não existe uma relação obrigatória entre ser substantivo, adjetivo ou advérbio e ser palavra. Tanto é que a gente tem na própria gramática tradicional a descrição de oração substantiva, oração adjetiva e oração adverbial. Então, a proposta do Câmara-Júnior foi exaustivamente analisada por alguns autores, como o Gomes, que, com o propósito de enriquecer, faz algumas adições que merecem ser consideradas. Né? Tais são as adições que o Gomes propõe nas classes elaboradas pelo Câmara-Júnior. Ok? Então, essas adições estão lá sintetizadas neste quadro aqui. A consistência da classe dos artigos, numa posição adotada pela nomenclatura gramatical brasileira, também é, por exemplo, um ponto questionável no capítulo da classificação das palavras. A identidade do artigo, por exemplo, é muito menos consistente que a dos pronomes. A exemplo dos possessivos e dos demonstrativos. Quando muito, vamos dizer assim, o artigo poderia ser aí uma classe, uma subclasse dos pronomes. Uma outra posição da nomenclatura gramatical brasileira, também passível de questionamentos, é conferir aos numerais o status de classe de palavras. Numeral é uma concepção puramente semântica, por isso, na linguística moderna, ela recebe o nome de quantificadores ou quantificativos. Então, dentro dessa concepção, os numerais, em lugar de constituírem uma classe, eles estão distribuídos entre as classes dos nomes e pronomes e, portanto, sujeitos a desempenhar as mesmas categorias funcionais de substantivo, de adjetivo e de advérbio. Por outro lado, a classe dos verbos merece uma análise mais cuidada. Existe uma distinção entre os verbos nocionais, que ao lado dos nomes vão constituir um inventário aberto, e os verbos de natureza puramente gramatical, os verbos relacionais, que vão se aproximar mais dos colectivos. Com essas características, mesmas características dos morfemas de conjugação que respondem pelas categorias de número, pessoa, tempo e modo, esses verboides ora estabelecem uma conexão entre os termos da estrutura nominal, sujeito e predicado, ora vão se juntar a vocábulos nocionais, como os próprios nocionais, os nomes e os verbos, para constituírem também perífrases diversas, de tempo composto, por exemplo, tenho estudado, para constituir a voz passiva, foi escrito, e a locução verbal, em anda falando. Alguns contrapontos a toda essa proposta de classificação. No Celso Luft, ele oferece um contraponto para a classe de substantivos. Então, substantivo, nome substantivo, e veja, ele coloca nome substantivo, porque ele parte do princípio que pode haver um nome adjetivo, né? É a palavra que designa um ser e sintaticamente pode funcionar como núcleo de sujeito, predicativo e objeto. Veja que aqui ele está mesclando um critério semântico e um critério funcional. Bechara. Substantivo é o nome com que designamos os seres em geral. Pessoas, animais e coisas. Rocha Lima. Substantivo é a palavra com a qual nomeamos os seres em geral e as qualidades, ações ou estados considerados em si mesmos, independentemente dos seres com que se relacionam. E para o Celso Cunha, substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. São, por conseguinte, substantivos, nomes de pessoas, animais, vegetais, lugares e coisas. Nomes de ações, estados e qualidades tomados como seres. Devoção, civismo, mocidade, alegria e altura.
Do ponto de vista funcional, o substantivo é a palavra que serve privativamente de núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e da agente da passiva. Qualquer palavra de outra classe que desempenhe uma dessas funções equivalerá forçosamente a um substantivo. Veja que essa observação do Cunha é muito importante, porque além dele estar pensando aqui nos critérios semânticos e ao mesmo tempo funcionais, ele nos faz lembrar que, justamente por causa desse critério funcional, qualquer palavra de uma outra classe que a gramática normativa vai dizer que é adjetivo, enfim, pronome, um numeral, se ocupar essa função, vai se equivaler forçosamente a um substantivo. Então, essa definição apresentada por ele mostra-se mais completa. Não é só porque o texto é maior, não, gente. É por todos esses detalhes que eu apontei no slide anterior, tá? O Macambira considera, sob o aspecto sintático, substantivos como toda palavra que se deixa preceder por artigo ou pronome adjetivo, especialmente possessivo, demonstrativo ou indefinido. A partir desse critério, então, apresentado por Macambira, a gente começa a identificar os vocábulos que comumente pertencem à classe dos substantivos, como também prever os que passaram por derivação imprópria a substantivos. Tanto é que o Cunha entende que a derivação imprópria não é um processo morfológico, mas semântico. Tá? Já pelo critério morfológico em relação aos adjetivos, o Macambira vai dizer que ele pode ser conceituado de 3 formas. Pertence à classe do adjetivo toda palavra que produz oposições formais, correspondendo ao grau positivo e ao grau superlativo, sufixado por íssimo, érrimo e limo. Pelo aspecto sintático, é adjetivo. Então, veja que ele adota um critério formal, mas ao mesmo tempo adota também critério funcional e também um critério semântico. Então, ele vai fazer uma junção de cada um desses critérios, tá? No entanto, o critério semântico, e o próprio autor aponta isso, ele é insuficiente para que a gente possa categorizar adequadamente um vocábulo como um adjetivo. Há necessidade de se mobilizar os 3 critérios, ou seja, o critério morfo, sintático, semântico, para definir adjetivo. Aliás, adjetivos e advérbios são das classes de palavras mais escorregadias no português, né, para a gente discutir essa noção de classificação. Para os verbos, por exemplo, o critério mais adequado e que mais facilmente nos faz visualizar é justamente o critério formal, porque ele permite a desinência de modo e tempo, de pessoa e número, né? Então é a única classe de palavras que tem essa quantidade de desinências encerrada nela. Ao passo que o critério semântico para o verbo não é muito interessante. Por exemplo, se eu digo, como você vai encontrar em algumas gramáticas escolares, verbos são as palavras para descrever estados, ações. E você, por exemplo, pega uma palavra como construção. Construção, aliás, quase todos os derivados de verbos em são carregam uma noção muito forte da ação que o verbo insere. Então, lavação, construção, o que mais me foge à mente agora? Gestação, né? Então, todas essas palavras terminadas em são que vêm de verbos carregam isso consigo. E aí você, se você usar esse critério semântico, essas palavras seriam verbo também, mas não são nomes. E porque elas não carregam construção, não tem desinência de modo, tempo, número e pessoa. Então veja que acho que a única classe de palavras no português que você vai enfeixar melhor com um único critério, que seria o formal, é o verbo. Os outros, todos, vão depender invariavelmente de você mesclar um ou outro critério de classificação, tá? Mas voltando aqui ao adjetivo. Esse critério aqui, ele é funcional, ele também é sintático, né? E ele também ele é funcional, ele é formal, também é sintático, mas também é semântico. O fato de ser variável, então a palavra variável,
ele admite flexão de grau, de número, de gênero. Então, aponta para o aspecto morfológico. Quanto ao aspecto funcional, né, a sintaxe, ele implica a relação entre mais de um vocábulo da língua, adjetivo e substantivo. Então, ele serve para modificar. Ele relaciona, por exemplo, um substantivo e um adjetivo. E, por fim, a semântica entra por meio do verbo modificar. Em português, as preposições, agora chegamos numa outra classe, a preposição. Elas não sofrem flexões e isso as impede de serem classificadas sobre o aspecto morfológico. Então, se por um lado o verbo é a classe que mais é bem classificada a partir do critério morfológico, as preposições, por outro lado, ficam muito comprometidas ou impedidas de serem classificadas sob esse critério. Vamos pegar aqui algumas definições de gramáticas escolares, tá? Do Sacconi e de Segalla. Preposição é uma palavra invariável que liga duas outras palavras entre si, estabelecendo entre elas certas relações. O Segalla. Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal. Essas duas definições apontam para o fato de que as palavras não sofrem flexões. Então, de um certo aspecto, é um critério formal. Pelo menos negando esse aspecto formal, né? Elas também apontam para uma questão sintática, o fato de que são encarregadas de estabelecer relações entre duas palavras, ou ligar duas outras palavras, uma delas sendo dependente e outra principal. Só que sobre isso, o Sacconi acrescenta: a primeira palavra que reclama a outra chama-se regente, a segunda reclamada antecedente denomina-se regida. Nisso você tem o critério sintático ou funcional sendo o melhor critério para definir essa classe. A classificação das preposições. Então, elas vão se dividir em duas, entre essenciais e acidentais. As essenciais é aquelas que nasceram, viveram e sempre vão viver como preposições. As acidentais são aquelas que passaram a ser preposições acidentalmente. Né? É o caso de afora, fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos e visto. Tanto que você vê também essas palavras classificadas em outras classes de palavras, especialmente em advérbios. Sobre as conjunções. Então, lembra, nós falamos em duas palavras, né, em dois tipos de palavras que exercem aquela função de conexão. A preposição e a conjunção. Já falamos da preposição e agora traremos aqui, por final, a conjunção. Palavra invariável que liga orações ou termos da oração. Para o Cunha, eles são os vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes. E para o Macambira, é uma palavra invariável e, por isso, não pode ser classificada sob aspecto morfológico. Veja que o Macambira sempre está pensando no aspecto formal, né? Sendo ele um dos jornalistas mais antigos e conhecidos do país, então ele vai estar sempre tentando trazer a sua classificação para o aspecto formal. E é claro que ele não vai poder classificar a conjunção sobre esse aspecto, porque justamente é uma palavra invariável. Tanto na definição do Segalla como no Cunha, a gente vê que a conjunção é a palavra que liga não só orações, mas também termos dentro de uma mesma oração. Esse mesmo tipo de definição você encontra lá no Sacconi, quando ele diz que a palavra invariável que liga orações ou ainda termos de uma mesma função sintática. Aqui tem uma vírgula que não deveria estar, mas tudo bem. A gente paga imposto e a estrada continua esburacada. Não, tinha que estar assim. Esse enunciado é dirigido por um cidadão indignado, então, com a cobrança abusiva de impostos. E aí, você vê essa manchete aqui no jornal. BR-101, concessionária cobra pedágio, mas deixa a pista ceder. Veja, aquele E aqui não parece se comportar como esse mais? Então, nós também temos um problema de ordem semântica também na classificação das conjunções. Como que você classifica elas? Né? Modernas gramáticas já admitem
já colocam o E como uma conjunção adversativa também, não só como aditiva, tá? Mas as antiguinhas vão colocar o E como aditiva apenas, quando na verdade ele adota um comportamento muito parecido com o mas, que é classificada como adversativa. E aqui eu tenho uma lista grande de classificação da oração e as conjunções que as coordenam. Se a conjunção coordena uma oração aditiva, então a classificação dessa conjunção naturalmente é coordenativa. Mas, por exemplo, aqui eu posso ter um E com uma coordenada adversativa, não tem um exemplo aqui, mas se eu fosse classificar esse E aqui, eu naturalmente teria que classificá-la como uma adversativa e não como uma aditiva. Por isso, aquela longa lista de conjunções e a classificação delas, não é que é questionável não, tá? Eu acho que é ok usá-las. Mas é preciso pensar também nesse aspecto semântico, nos nexos semânticos que essas conjunções carregam, tá? Aqui a ideia de adição pura e simples mesmo, que é uma brincadeira de um problema muito comum, né, na grafia do mas. E as outras conjunções que não são coordenativas, mas são subordinativas. Então, elas não estabelecem apenas, né, a relação, um nexo entre duas orações, mas também uma relação de dependência sintática. E alguns exemplos mais de memes. Eu gostei muito desse anúncio aqui, né? Um uso bastante inteligente do mas, em oposição ao mais, né? O papel do mas, e aí a gente entra no campo que seria da linguística textual, né? O papel do mas como operador argumentativo por excelência. Aqui o mas também novamente, também como um operador argumentativo, não é? E, bom, acho que eu finalizei. Na verdade, essa noção de classificação eu acho ela muito importante. Vocês têm que ter em mente que quando forem trabalhar e estudar sintaxe, não basta que vocês tenham em mente a classificação do que é um verbo, do que é um adjetivo, de como você naquela classificação tradicional que você encontra nas gramáticas, né? Mas que boa parte dessa classificação se reflete depois quando você estuda sintaxe. Gente, eu encerro por aqui. Eu sei que é muita coisa, não cabe nas nossas aulas. Os vídeos ficariam enormes, é diferente. A experiência do Herê mostrou isso pra gente, né? Que é muito diferente o ensino presencial do remoto. No presencial você teria 4 aulas para tratar de 4 horas, quase um mês inteiro só para tratar dessa questão da classificação de palavras, e que ficou exprimido aí em 2 aulas de quase 1 hora mais ou menos de duração. Então, que muito do que se construirá do seu conhecimento no campo da morfologia vai depender de você mesmo, né? De você buscar, ler esses materiais, compreender a classificação de palavras, porque inclusive isso é fundamental para você depois seguir adiante com a disciplina de sintaxe. Ficamos por aqui, desejo a vocês um bom rendimento na disciplina e que sigam adiante depois com a sintaxe, levando em mente algumas das considerações que trouxemos aqui nessa aula. Ok, pessoal? Até mais!